Uma vez, graça e paz. Como sempre o dizemos, é uma maravilha nós nos juntarmos como fazemos nos nossos cultos dominical. Você já ouviu aí essa devocional da Wanda, que fala o que pode ser incorporado no sermão, na mensagem desta noite. Vitória com qualidade, vitória com especialidade, vitória com sabor de mel. Eu quero cumprimentar você que nos dá o carinho, a fidalguia da audição e incentivá-lo a permanecer por aqui e não dar ouvido, asas a qualquer outra voz que queira tirar você deste canal, dessa frequência, para ir para coisa. Não há coisa melhor do que o que você está fazendo agora, porque a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus. Se não ouvir e for para qualquer outra argumentação ou qualquer outro princípio, não vai ser bem-aventurado, ao contrário. Nós vamos falar hoje sobre transformar maldição em bênçãos. E vamos falar de alguns personagens bíblicos. Até porque o ênfase sempre da nossa pregação, da nossa mensagem, é sempre exaltar a Deus, né? Não nos move outro sentimento que não seja o de glorificar a Deus. E para esta mensagem nós vamos ler um versículo apenas das Escrituras Sagradas. E vamos, aqueles que podem, abrir as Bíblias no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. Gênesis é o livro do princípio. E no capítulo 27, no verso 41, diz que passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo mesmo: chegará os dias do luto, da morte do meu pai, então matarei Jacó, o meu irmão. Vamos orar? Eterno, bendito e poderoso Pai que estás nos céus, neste nome sublime e poderoso que é o nome de Jesus, eu oro, quando mais uma vez nós vamos transmitir e expor a Tua palavra. Sabes muito bem, ó Deus, da nossa insuficiência, e que não reunimos os atributos e a qualidade que se precisa ter. Mas o Senhor é o autor do teu livro, e como autor, o Senhor é o verdadeiro e grande intérprete. Há vidas que estão aqui e outras que estão além de nós, além dessas fronteiras, que estão com uma insuficiência de vida, que estão enfermos, que estão doentes, que estão desempregados, que estão, ó Deus, amaldiçoados como o personagem que nós vamos tratar, que estão sendo perseguidos, que estão sofrendo, ó Pai, e estão à deriva de vida sem saber o que fazer para o seu futuro. Então inspira-nos a levar a eles a esperança que só pode ser achada, encontrada pela Tua palavra, e sempre em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, o tema para esta noite, para esse dia, é como transformar maldição em bênção. Nós sabemos que todas, indistintamente, todas as pessoas que a partir dos primeiros pais, Adão e Eva,
eles nascem debaixo desta égide, que é a maldição. Por quê? Porque em desobediência a Deus, está lá no Gênesis, no capítulo 3, Deus foi obrigado a amaldiçoar a terra. A terra deixou de ser virtuosa, deixou de ser prazerosa, deixou de ser paraíso, para agora ser o oposto, o inferno. E quando a gente olha o mundo nesse século 21, a gente pode até dizer, como alguns, há inferno pior do que esse, mas o pior é que existe um inferno pior do que esse, que virou este mundo, que tem feito com que bilhões de pessoas, elas vivam uma vida de insuficiência. E se tem uma coisa que é difícil de carregar, é a vida. O difícil da vida é viver. Por quê? Pretensamente nós queremos viver uma vida de qualidade. As pessoas que estão transitando, e você, se não for um deles, conhece alguém com eles, e elas erraram nas suas escolhas, elas não fizeram para o próprio mal, mas encontraram o mal. E como é ruim quando o mal se estabelece, ele se instaura na vida da pessoa, e de repente a pessoa agora perde o rumo de onde encontrar, né, para voltar ao estado primeiro. Perde a bússola, perde o norte, perde o mapa, perde o caminho. E tudo que vai achar são outras pessoas piores, que vão simplesmente odiar você. Estou falando com pessoas agora que, como eu, é odiadas na vida. Não pense você que você é amado. Pelo contrário. Há uma pleiade muito grande, enorme, de pessoas que gostariam de ver você espezinhado na vida, sofrendo toda sorte de pesares. Você não vê que tem pessoas que até ao seu lado, ao seu redor, quando eles sabem que um bem aconteceu na sua vida, elas sofrem. E faz aquela cara de paisagem. Ah, você foi promovido? Que bom que você foi promovido. Ah, você ganhou um novo salário? Que bom que você agora vai ganhar mais, essas coisas todas. Mas ela, pelo menos Davi, ele vai dizer no seu salmo: o que me traía, ele sentava comigo à minha mesa e ia comigo à igreja. Isso, homem do coração de Deus. E muitos, que eram inclusive conselheiro de Davi, olha que diz lá Samuel 17, um dos sábios de Davi, chamado Aitofel, ele foi aconselhar aquele que se insurgiu contra Davi, para que pudesse matar Davi rapidamente. Só que ele caiu do cavalo, porque Deus era com Davi, e ele se enforcou. Assim como no tempo da rainha Esther, quem quis matar o tio da rainha Esther, ele também foi morto na forca que ele fez. O Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?
O mundo amaldiçoa mesmo. Quantas maldições estão sendo jorradas de corações que não têm Deus. Se tem apenas na boca. Como que você conhece uma pessoa que tem Deus? E nós estamos usando como referência duas pessoas do mesmo pai, da mesma mãe. Mas um tinha Deus e o outro não tinha. E ele diz: quando meu pai fechar os olhos, eu vou matar esse cara. Jesus disse que o inimigo do homem é o da própria casa. Às vezes foge a compreensão. Como que pode o meu irmão me odiar tanto? Como que pode? Como pode o irmão? Basta ter uma herança. Eu vivi na pele isso. Basta ter uma bênção como tinha aqui o Jacó. E o outro pretendia receber essa bênção para ele. E aí então ele vai amaldiçoar o irmão. Mas o mundo está sobre maldição porque desobedeceu a Deus. Quando você desobedeceu, veja bem, hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Hoje, não sei quantas vezes já teve o privilégio, se eventualmente você nos achou no canal, é a sua decisão de hoje que vai o quê? Projetar o seu futuro. Daqui 100 anos, o seu filho pode ser um bandido, um ladrão, sua filha uma traficante, uma prostituta. É tudo da decisão que você hoje vai tomar. A descendência de Esaú não é uma boa descendência. Assim como a descendência de Caim não é uma boa descendência. Mas a descendência daqueles que ouviram a palavra de Deus é diferente. Por quê? Porque a Bíblia diz que agora ele anda por fé. E esse menino teve, o Jacó, que acreditar em Deus e andar pelos princípios dele. Sabe qual é o grande problema do homem? É que ele quer ser Deus, quer dizer, ele quer ser o Senhor dele mesmo. E se você pretende ser o dono, o Senhor de você mesmo, você choca, você bate de frente com o Deus Criador, que ele não aceita substituto para ele. Competidor, ele diz: fora de mim não há Deus. Mas existem os semideuses aí, que se autocriam, são criados pela imaginação de homens. Agora, que homens? Homens pervertidos, homens com sangue nos olhos, como esse rapaz aqui, que a Bíblia diz que ele era profano. Hebreus, você vê, quase 1000 anos depois, vai retratar esse personagem. Eu estou falando da sua herança daqui 100 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Agora, quase 1000 anos, a Bíblia vai retratar o caráter dessa pessoa. E Hebreus 12:16 diz: não seja como Esaú, que foi profano. E quando ele queria, como muitas pessoas que, tomara que não seja você, mas só pessoas que você saiba que está ao seu redor e ao seu lado, que elas também profanas, elas estão amaldiçoadas.
Mas por quê? Depois o verso 17 diz: ele queria ser feliz, mas ele foi rejeitado. Ei, me ajuda aí. Será que você também não está querendo ser feliz e não consegue? A felicidade tem um caminho. A felicidade é uma escolha, não é o fator. A maioria das pessoas quer ganhar na loteria para ser feliz. Você sabe dos magnatas, dos grandes personagens, como falei desse Aitofel, lá de Samuel 17, que ele era o conselheiro do rei. E era um homem de uma sabedoria, enfim. E quando ele foi aconselhar aquele que se insurgiu contra Davi, ele fez certo, mas Deus está lá. Deus transtornou os conselhos dele, porque Davi tinha, como Jacó, um coração que depende de Deus. Você não precisa ter habilidade, sabedoria, conhecimento, riqueza, poder. Você precisa ter um coração que agrade a Deus. Eu vivo com a minha mulher de 51 anos. Uma boa ideia, não é mesmo? 51 anos. Mas por quê? Porque o nosso coração é de agradar, embora, vez ou outra, né? Como hoje, né? Faz alguma coisa que deixa o marido com o carro num lugar proibido e não vem nunca, e a gente sabe que está jogando conversinha fora, né? É coisa assim, né? Está gravado, agora não tem como te retirar. Já está aí, todo mundo já ouviu, né? Embora aconteça algumas coisinhas dessa, né? Mas o coração, eles estão juntos, cimentados. Você já viu aquele lajota? Lajota você vê que elas são fracionadas. Mas quando você pega aquele cimentado, não tem o quê? Não tem essas frações. Ele é um só. Por isso que a Bíblia diz: sejam dois, e eu já fiz inúmeros casamentos, dezenas deles, seja dois, um só. E isso daí é um mistério de Deus. Porque como pode pegar pessoas tão diferentes como eu e ela e fazer eles trilhar? E hoje é mosca branca, hoje é raro acontecer isso. Estou falando com gente que morou 2 anos, 3 anos, e eu estou sendo bastante generoso. E já mandou passear, já veio outra ou outro, e depois já veio outra e outra. E aí você está simulando uma felicidade que não existe. Felicidade é um caminho a percorrer, é uma escolha que se faz. E esse moço vai fazer esse caminho. E agora ele está indo embora de casa por causa do irmão. Você já fugiu alguma vez por causa de alguma coisa assim? O irmão fez ele correr. E você pensa que o irmão, depois de um longo ano, 2 décadas, 20 anos, você pensa que o irmão arrefeceu? Você pensa que o irmão esfriou? O irmão deixou? Não, deixa passar. Não, o capítulo 33 diz que ele pegou um exército de 400 anos e foi, sabendo que o irmão estava voltando agora, foi para cumprir a sua promessa. Aí vem o tema da nossa mensagem: transformando maldição em bênção. Eu, por experiência própria, tenho trafegado nessa estrada de transformar maldição em bênção. Porque a bênção, como diz o capítulo 10, 22 de Provérbios, 10, 22 de Provérbios, o homem sábio da terra, segundo Deus, que é Salomão, ele diz que a bênção do Senhor é que é riqueza. Mas as pessoas querem a bênção aí, né? Hoje na posse, lá eu estava assistindo a posse do Milei lá na Argentina, né? Então eles vão lá como que para pedir a bênção, e todos estão com os olhos no novo presidente,
né? Como ficaram com os olhos nesse daí e como ficaram nos olhos dos outros, para lá e para cá, de todas as nações, esperando as benesses, que na verdade, principalmente lá, que está uma nação fracassada, com uma inflação de 140%. Sabe o que é uma inflação de 100%? Eu vou falar para você. Sabe o que é uma inflação de 140%? Significa que o almoço que você almoçou hoje, você precisa pôr o dobro de dinheiro para você jantar no dia de hoje mesmo. Só para você ter uma ideia. É viver aquele, e você vê sua riqueza, seu dinheiro, o seu salário vazando como que pelo esgoto, indo como pela descarga. São nações como essa. E você pensa que nós não estamos correndo esse mesmo perigo? Nós aqui estamos para esse próximo ano que está chegando agora. E eu quero inclusive aconselhar você, não passe, não transporte, não vá das mazelas deste ano. O ano 23 foi um ano de mazelas, para o ano 24, levando as tragédias desse ano de 2023 para o ano 2024. Mas não tem um segredo, não tem. Tem uma decisão. A decisão é a decisão do Jacó, dele ir atrás da bênção de Deus na sua vida. E o capítulo de número 33 mostra que vale a pena, porque ele foi para longe do país. Eu tenho algumas filhas que estão longe do país, né? Uma que estava na Grécia, outra no Equador, outra nos Estados Unidos. E eu sempre digo, não é o lugar que você vai, é com quem você vai. Jacó foi com o Deus do seu avô, o Abraão, e o Deus do seu pai Isaque. Agora eu pergunto, eu estou falando que se você não tiver uma decisão hoje, daqui a pouco a sua descendência, daqui até 100 anos, vai ser amaldiçoada, como foi a do Esaú. Agora a decisão é sua. Aonde você vai procurar o caminho? Ele procurou o caminho para ser feliz no ódio. Você leu comigo, ele odiou o seu irmão, porque o seu irmão, ele quis a bênção de Deus. Ele buscou a bênção de Deus. Ele se esforçou para ter a bênção de Deus. A bênção de Deus, como Salomão disse, é que é riqueza. Mas as pessoas querem ser felizes através, não, se eu for um jogador de sucesso como o Neymar, vou ser feliz. Eu pergunto, esse Neymar é feliz? Esse Neymar, ele sentava aqui na Praia Grande, aqui no litoral. Ele sentava com a minha neta de 21 anos, no mesmo banco de igreja. Só que a minha neta continuou na igreja. Na igreja Peniel, lá da Praia Grande. Ele sentava ali. A minha mulher foi, eu nunca fui, conheci o pastor, tudo e tal, porque morava no prédio do meu genro, né? Mas ela foi na igreja Peniel, lá da Praia Grande, onde ele assistiu o culto, estava lá, mas ele não tinha a fama, a fortuna, não tinha esses, entre aspas, privilégios que diz que tem. Só que tem um porém, a vida dele foi uma enxurrada, e foi para o pai, para a mãe, para as irmãs, para todo mundo, uma enxurrada de tragédia. Só não vê aquele que é burro. Será que eu estou falando com algum deles agora? E acha que ele é um cara feliz? Pelo menos que deu na imprensa, essa criança dele que nasceu vai receber a mãe 200 mil por mês e um carro blindado para proteger a criança. É ele quem vai bancar isso daí. Aí aquelas garotinhas que gostaria de dar uma volta com ele para também ter 200 mil de salário, né? De pensão alimentícia e mais um carro blindado ou coisa dessa natureza. Eu pergunto, torna esse moço feliz? Não torna.
Mas a gente poderia falar de outros, lá de Hollywood, ou então aqui mesmo do Brasil, que chegou ao estrelato e subiu as montanhas dos seus sonhos, mas esses sonhos não foram pelos mesmos caminhos desses dois personagens. Um teve a bênção do pai e o outro não teve, só apenas o quê? O ódio, porque quando não tem a bênção, e a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, para você não ser profano como ele. Será que eu estou falando com alguém assim agora? Por quê? Porque depois ele quis a bênção e buscou com lágrimas. Mas essas lágrimas eram lágrimas de ressentimento, de mágoa. Porque o coração dele não podia mais se abrir para o perdão. Só que Deus era com o irmão dele. E o projeto de destruir, quantas pessoas não quiseram me destruir? Eu que transitei por muitos caminhos nesta vida, a minha vida eles quiseram destruir, mas Deus impediu. Eu vi muitos pares meus cair, tombar, eu vi com os meus próprios olhos. Entendeu? Mas eles não tinham a bênção de Deus. Só tinham o que eu tinha, sendo profano, porque profano é aquele que profana o nome de Deus, é aquele que despreza a palavra de Deus, que pegam aquilo que Deus dá, e Deus te deu, a vida que você tem, Ele te deu, foi Ele que te ofereceu, foi Ele que te formou, foi Ele que idealizou, foi Ele inclusive que sonhou, como eu sonhei com 7 filhas minhas. A gente sonha, e Deus, como qualquer um de nós, Ele sonhou com a raça humana. Mas o que a raça humana tem feito no coração de Deus? O que bilhões de pais estão vivendo aí. Mas por quê? Porque eles seguiram esse caminho, chamado o caminho que Esaú escolheu, como estilo de vida e maneira de ser. E agora ele vem com 400 soldados para destruir o seu irmão. Mas quando chega no meio do caminho, Deus interpela ele, como inclusive o tio, o patrão e o sogro dele, que ele conheceu a 2.000 quilômetros de distância, lá em Harã, que vai perseguir a ele para trazer os bens, porque o capítulo 31 diz que os cunhados e o próprio sogro, que era patrão e tio, começou a olhar eles diferente. Quando você tem a bênção do Senhor, e ele tinha, porque no capítulo 30, o próprio sogro fala: você não vai me servir só porque você é meu parente agora, casou com a minha filha. Fala o teu salário. E Jacó não queria ficar atrelado a conveniência nenhuma, e tratamento, e testamento, e tantas outras coisas. Ele falou: não, eu quero a bênção de Deus. Eu vou continuar trabalhando 20 anos. Eu vou continuar trabalhando para você, e vou separar os animais. E aqueles que nascerem do improvável, né, vai ser os meus. E o patrão e sogro concordou. Só que quando começou a parir o gado, as ovelhas, as cabras, aquilo, e ele trocou, o patrão trocou por 10 vezes. Não, agora as malhadas vai ser minha, as cinza vai ser sua, aquelas vão ser minha. E trocou 10 vezes. E quando ele trocava, Deus fazia gerar somente aqueles que iam para ser o gado, ser de propriedade de Jacó. É assim que Deus faz. Deus transferiu a riqueza que havia no patrão para a mão do empregado. Mas Deus é próprio dele, é prático nisso.
Ele fez isso com Daniel, ele fez isso com José, e ele vai fazendo com quem ele achar que o coração se inclina. Por isso que eu quero que os da igreja e esses que me ouvem tenham um coração que se inclina para agradar a Deus, sem as pretensões. Não, eu vou ser feliz. Sem Deus você não é feliz, você vai ser um Neymar da vida. Nunca tratei desse moço como estou tratando agora. Mas como ele sentou na igreja Peniel, lá na Praia Grande, com a minha neta, eu tenho o direito de dizer, esse moço sentou com a minha neta na igreja, que era criancinha ainda, de 7, 8 anos. Mas ele está nesse universo dele que causa uma inveja, não é mesmo? Quantas crianças, e ele é um péssimo exemplo para as crianças que quer se espelhar nele. Ele deveria não fazer. Agora, para não fazer isso, ele não poderia colocar o coração no que ele colocou, nas glórias efêmeras desta terra. Que é o quê? Paulo diz que é o amor ao dinheiro. E diz que isso daí é a razão de toda a tristeza que se sofre na terra. Eu tenho conversado com pessoas que de repente elas estão na rua falando comigo e elas começam a chorar. Mas quando elas me cumprimentaram, oi, sou Fortunato, oi, boa noite, senhor, não sei o que tem. Como a minha mulher viu ontem na feira, que ela foi na feira, eu fiquei com um cachorro, a mulher vem e começa a conversar com a gente ali, diz que vai vir qualquer hora aqui na igreja, entendeu? E aquela lá pelo menos não chorou, mas também não entramos, né? Ficamos falando mais sobre criação, animais, essas coisas todas. Mas quando você vai intrinsecamente entrar nos dramas e nas tragédias da vida, então você percebe que a pessoa está apenas camuflada, travestida de felicidade. E quando ela começa a abrir o coração, a felicidade foi embora. Isso é quase todo dia. Eu estou falando com pessoas agora assim, mas daqui a pouco você posta, você, entendeu? Numa festa, ou num parque, ou num país, numa nação, num lugar pitoresco, num lugar turístico, mas a felicidade não está. A felicidade é utópica, ela é mentirosa, porque ela é uma suposição apenas, porque não foi achada no caminho. E essa felicidade chama-se Deus. O Deus que, para onde você se voltar, Ele vai com você, e Ele então vai te fazer bem-aventurado, aonde você estiver. Nós acabamos de cantar, onde eu colocar a planta dos meus pés, onde eu colocar a minha mão, abençoado será. Acabamos de cantar aqui. Eu pergunto, é a sua realidade? Ou você é um Esaú que está vivendo anos após anos com ódio, com rancor, com animosidade dentro do coração, e quando você pensa numa pessoa, você sofre, e você não vê a chance de pegar aquela pessoa e estraçalhar ela como ele quis fazer aqui no capítulo 33. E quando ele encontra com o irmão, então ele fica com os olhos como que aberto, perplexo. E ele pensando que vinha um coitado, como ele saiu, coitado, foragido. Então vem um homem com riquezas incalculáveis para encontrar com ele, mandando presentes, centenas de animais, com seus empregados e servos, para ir na frente encontrar com ele. E aquilo não adoçou, não adocicou a boca dele, os olhos dele, não mudou. Ele vai ainda pensando, você pensa que com esses presentinhos você vai me comprar. Mas quando ele chegou e viu aquele universo de riquezas,
Ele falou: o que é isso? Por quê? Porque quando ele foi sem nada, ele foi com o Deus que é tudo. Você que está sem nada, comece a andar com aquele Deus que é dono dos céus e da terra. Está lá no Salmo 24. Eu sou dono, toda a terra é minha. Ageu 2,8 diz: meu é o ouro e minha é a prata, e eu dou a quem eu quiser. Agora ele precisa encontrar em você um coração inclinado a ele, para que aquilo que o Neymar tem agora, riqueza, não seja um dano, não seja um mal, não seja uma arma para destruí-lo, como ele está em todos os aspectos, inclusive na arte maior dele que fez ele rico, que é o futebol. Eu não gosto de ver ele, mas ele já não é aquele menino que fazia aquelas estripulias toda quando ele estava com Deus. Agora ele está apenas com o peso da coroa de um astro que ele é do esporte. Apenas isso. E isso daí é que está estragando ele, como tem estragado milhares de estrelas de todo o universo de entretenimento e de diversão. E até, inclusive, de igrejas de religião, de instituição, de todos os segmentos. Deus, ele conhece aquele que é seu. E ele está tão interessado em derramar as suas bênçãos sobre a vida das pessoas, que ele gostaria de abençoar, mas ele não encontra o coração que ele precisa para que essa pessoa receba suas benesses e privilégios. Eu quero nesta noite dizer para você que você tem que fazer a sua escolha. E se você escolher bem, não é que você não vai ter problemas, só que você vai ter um Deus de solução de problemas, um Deus de resposta a pedidos e oração. Como dissemos antes da gravação, pede-me, diz esse livro aqui, eu te darei as nações por herança. Deus vai mudar em todos os aspectos, como ele tem mudado estatutos, leis, mandamentos de estadista, de governos, para o quê? Para abençoar a vida daqueles que são seus. Eu quero dizer que é triste nós estamos chegando ao final de um ano, e um ano difícil como foi esse ano, para o nosso país. Eu não vou dizer para a Ucrânia, eu não vou dizer para Israel, eu não vou dizer para a Argentina, eu não vou dizer para os países da América Latina, as ameaças que está agora com a Venezuela, né, com a Guiana. Eu não vou dizer sobre isso, mas isso também. E agora a gente vai daqui a pouco descortinar um novo ano. E eu vou perguntar, qual a expectativa? Qual é a esperança? E se você simplesmente desejar, todo aquele que for romper o ano de 2004, eles vão fazer pedidos, vão fazer voto, vão bater 3 vezes na madeira, vão pular lá isso daí é utopia, isso é invenção, isso é bruxaria, feitiçaria, isso daí é profanar, como Esaú profanava. Agora tem um caminho para você romper este ano, que daqui a alguns dias nós vamos ter que romper, se o fizermos. Para você não arrastar a sua vida
como você arrastou, o índice saiu, 76% dos brasileiros estão endividados, saiu o IBGE essa semana. Eu estou falando com alguém assim agora, está aí enforcado, está aí com nome sujo, está aí com uma vida insuficiente, quando existe um Deus que Ele quer enriquecer a sua vida, mas enriquecer não é dinheiro, Ele quer trazer a plenitude em todos os aspectos para a sua vida, para você dizer: eu sou um homem bem-aventurado, eu sou uma mulher bem-aventurada, eu sou uma jovem bem-aventurada. É isso que Ele quer, mas tem um nome, essa bem-aventurança. Esse nome chama-se Jesus Cristo. Agora, você o tem? Você não vai tê-lo com um crucifixo no peito. Você não vai tê-lo com uma organização religiosa. Isso daí está cheio no mundo. O mundo está permeado de religiões e entidades, organizações e filosofias e doutrinas e métodos e tantas coisas. Mas como você encontra o homem? Perdido nos seus caminhos. Isso é tão triste. Porque você sabe que existe, e eu converso com elas. Algumas delas, como minha mulher viu, ela falou: eu vou pegar o meu marido e vou lá na sua igreja. Eu sempre digo que não necessariamente na nossa igreja, mas uma igreja séria. E se você for sincero, Deus vai te levar a uma igreja séria, onde se prega o verdadeiro evangelho, não expolia, não vai usurpar você, não vai levar você a fazer o que eles na televisão estão dizendo que é para se fazer, e não é. E para concluir, eu quero levar você agora para o verso, ou o capítulo de número 35. Diz a Bíblia, que capítulo 31, capítulo 31, no verso de número 38, diz assim: 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras, nunca elas abortaram, nunca perderam a cria, e eu não comi os seus carneiros, os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelos predadores, pelas feras. Eu sofri o dano da minha mão o requeria, tanto o furtado de dia como da noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas e 6 anos por teu rebanho. E aí ele vai dizer a frase que eu quero que você grave, que é do verso de número 42. E ele diz: se Deus não fora o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, eu agora estaria como talvez você, que eu estou falando com você, na pior. Estaria sem nada. Se tem uma coisa que está lá em Hebreus 6,10, diz que Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho. Se o teu trabalho é como, você vê que ele trabalhou mesmo, ele não fazia corpo mole. Tem muita gente que eu converso com ela, eu tenho empresários na minha família, que o empregado faz corpo mole, querendo inclusive que o empregado quebre, que ele entre em destruição, em desgraça, e fecha a sua empresa, como centenas estão fechando aqui no Brasil.
Centenas de empresas estão fechando aqui no Brasil e homens de poder econômico estão indo para outros países e saindo do nosso país. Talvez você não saiba disso, mas é o que está acontecendo. Empresas como a Americana, como a Magazine Luiza, como a Casa Bahia, estão entrando em solvência. E eles dão milhares de emprego aqui no nosso país. Viu? E às vezes o empregado, ele faz corpo mole, ele não, você viu que ele trabalhava a ponto de não dormir. E toda exigência que todo patrão fazia, ele cumpria. Ele não explorava o patrão, ele trabalhava e sabia que Deus faria justiça na sua vida. É isso que eu quero colocar em você, porque eu, como funcionário público, eu era um crápula antes de conhecer Jesus, extorquindo os munícipes, extorquindo as pessoas, fazendo exigência, como se faz lá em Brasília, você sabe que faz. E eu fazia com propriedade mesmo, de comerciantes e empresários e tudo, fazendo exigência, e munícipes. Mas eu não tinha Jesus, como Jacó fez. Jacó tinha Jesus. E quando você tem Jesus, o seu comportamento é outro. A sua honra é outra, a sua dignidade é outra. Sabe o que falta no nosso país, que tem tudo? Nosso país tem tudo, o Brasil tem tudo para ser relevante diante do cenário desse planeta Terra. E por que nós somos esse paizinho em relação a nações pequenas, como a Inglaterra, como a França, como a Suíça, naçõezinhas pequenas? Por que nós estamos anos-luz longe dele? Porque nós não estamos com o coração que Deus pretende que nós tenhamos. Agora você pode mudar essa circunstância da sua vida. Gostaria de, no ano que vem, se Jesus não voltar, no Natal do ano que vem, estar aqui glorificando a Deus pelo bem que ele fez no Brasil. Mas ele não pode fazer como ele não pôde fazer na vida do Esaú, porque ele era profano. E se tem um país profano, acentuei com tônica, esse profano é o Brasil, com sua idolatria, com suas religiões e com seus deuses. Essa cultura maldita que existe no país, que afasta Deus dessa nação. E essa nação que tinha tudo para ser o celeiro do mundo e ser referência, as riquezas desta nação vai para nações melhores do que nós, como a França e a Inglaterra, que é uma coisinha de nada em relação a todo esse território que nós temos. Nós somos um continente como nação, mas como gente, como povo, nós somos uma minoria, embora temos mais de 210 milhões de pessoas aqui, com um índice miserável que saiu essa semana, 76 milhões, 76% de pessoas estão atrapalhadas aí, estão endividadas e descaradas. Elas dizem: eu devo, pago quando eu puder. Eu nasci de um homem que ele nunca deveu um tostão para ninguém, o doutor Milton Siqueira. Nunca deveu um tostão para ninguém. A minha mulher está há 51 anos comigo, ela sabe que nós nunca devemos. Eu aprendi na prática. Mas eu tive muitos desejos de conquistar e ter coisas. E quando eu não era de Deus, eu queria pelos caminhos que toda a humanidade está fazendo aí. Não esses caminhos aqui, ó. E eu quero mostrar para você o norte, a bússola. Porque sem, como minha mulher sempre diz aqui, minha esposa,
Sem Jesus não dá. Sem Deus você é um zero à esquerda. Sem Deus você dá um passo para frente e 1000 para trás, não é 2 para trás. Como a nossa nação, que agora a gente não sabe que rumo vai tomar. A gente não sabe a economia que estamos tendo, que rumo vamos tomar. Vendo empresas portentosas como as que estão aí, que estão se esfacelando e quebrando, e vão jogar milhões, milhares e milhares de pessoas para um subemprego, ou um desemprego, ou coisa nesse sentido. Eu não sou um pessimista, eu sou um realista. E eu estou vendo e acompanhando o que está sendo feito nos gabinetes. E isso daí vem pelos meios de comunicação, mas eu não fico no meio de comunicação apenas esses que estão aí, que talvez seja o que você vê, que eles omitem e eles vão lá e editam aquilo que vão dizer para simplesmente fazer de você refém. Você tem que estar com seus olhos aclarados para as verdades. Agora, você sabe porque você vai no mercado. Você sabe como é que estão os produtos que você, como ser humano como eu, você precisa para você continuar vivendo e não sobrevivendo. Sobreviver, sabe o que é? É você querer ter uma ceia de Natal e um Réveillon que você sonha e você não pode. Aí você vai lá e no cartão, e você não sabe como é que vai ficar o ano que vem. Estou falando com você que vai fazer isso. Essa semana ainda. Isso não é viver. Isso é sobreviver. E Deus tem a vida que Ele deu para Jacó. E fazer ele pai de uma nação. É isso que Deus quer fazer. Eu falei que daqui 100 anos você não vai gerar praticante, bandido, prostituta, vadias, como está cheio nesta rua, na sua rua, e talvez na sua família, na sua casa, pessoas que elas não têm a honra e a dignidade que precisa ter para agradar a Deus. E Deus gostaria de abrir o celeiro dele, como está em Malaquias 3, e derramar a bênção tal. Que tal começar a olhar agora com os olhos aclarados? Veja bem que a Bíblia diz, lá no Gênesis, que no capítulo 19, no verso 27, que os anjos de Deus, como eu que estou falando com você agora, eles falam para aqueles que estavam ali naquela cidade que vai ser destruída, como esse mundo que vai ser destruído. Está lá, escapa por tua vida. Valorize a sua vida. E os anjos pegaram na mão deles e arrastaram eles para fora da cidade. O evangelho que eu estou pregando é para você agora, quer arrastar você do submundo, da subvida, da vida que se arrasta, da vida miserável, da vida imprópria, da vida que você chora, porque ela é penosa, para uma vida radiante. Deus quer abrir um horizonte no seu viver e promover o bem que Ele fez na vida do personagem maior aqui, que era odiado por aquele que era menor. Você precisa dessa bênção. E que tal abraçá-la ainda agora? Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós pregamos sobre o tema transformando maldição em bênção. Mas só tem essa transformação aquele que busca, como dissemos, a bênção do Senhor, que é a verdadeira riqueza. Porque todas as outras bênçãos, Senhor, que elas são temporais e temporárias, elas somente vão ser logo, ludibrio e engano na vida das pessoas, e elas irão sofrer. E nós queremos essas vidas bem-aventuradas. Abre os olhos do coração dessas pessoas agora, Espírito Santo,
É o que eu te peço, por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus.